Lucas capítulo número 11, 15. Quem achar, diga amém para me ajudar, irmão. Lucas 15, de 11 a 35. Vamos lá, diz assim a palavra do Pai. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como a um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até aqui tá bom. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Rogamos ao Senhor, meu Deus, que a tua bênção, que o teu favor, que a tua bondade, que a tua misericórdia seja sobre nós. Ajuda-nos nessa noite, ilumina nosso entendimento, por favor, Jesus. Fala conosco aqui, Espírito Santo. Precisamos da tua orientação, precisamos da tua direção, Pai. É o que nós pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, e todos digamos amém. A palavra do Senhor, ela é sempre boa. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra do Senhor, irmãos, ela pode ser instrutiva. Ela pode te dar uma instrução. A palavra de Jesus vai te tornar mais culto. Mas a palavra de Deus vai te revelar o Pai, quem é o Pai, qual o sentimento do Pai, e dar direção para a sua vida. A minha vida e a sua vida, ela precisa ser pautada de acordo com os padrões da palavra de Deus. Então, o que seria uma boa palavra? Uma boa palavra não é aquela apenas que me emociona aqui. E que quando acaba o culto, eu não sei o que foi falado. Sei que foi bom porque eu chorei, me emocionei, mas não lembro o que foi falado. Não funcionou. Eu perdi meu tempo, você perdeu seu tempo. O que é a palavra boa? A palavra boa é que você tem que ouvi-la, refletir nela e aplicá-la. O que eu saio daqui? Eu saio aqui, acabou o culto aqui, o que eu saio para aplicar essa palavra aqui? No Você e Deus do ano passado, a primeira vez que eu ouvi o pastor Elvis Breves pregar, ele pregou lá no Caramujo, e ele trouxe uma palavra muito legal lá, muito legal. E no dia que ele pregou, ele falou que nós crentes, nós somos egoístas, porque quando a comida é posta, eu quero ser o primeiro a comer. Então a palavra tem que ser agradável a mim, que tenho 50 anos de crente já. Quando na verdade eu tenho que dar oportunidade para que outras pessoas, que não tenham tanto tempo quanto eu, que não entendam tanto de Bíblia quanto eu, elas possam também entender essa palavra que está sendo pregada. Ok? Porque às vezes a gente afunda tanto o prego, que existem pessoas que não estou entendendo nada do que ele está falando. Então deixa, por favor, me permitam, ser um pouquinho mais claro em determinados assuntos aqui hoje, conosco, comigo e com você hoje. Eu quero falar alguma coisa conosco, não com vocês, sobre caminho. Fazer o caminho de volta, voltar para trás. Quero falar com vocês hoje isso. Fazer o caminho de volta.
que é um caminho? A definição para caminho seria faixa de terreno ou local de passagem que serve de ligação ou comunicação terrestre entre dois lugares. Ou seja, é uma via que me leva a algum lugar. Um caminho está me ligando a algum lugar. Quando um caminho não te liga a nenhum lugar, você fala, é um beco sem saída. Se ele chegar a um despenhadeiro, esse caminho te levou a lugar nenhum, porque esse lugar aqui não tem condição de estar nele. Caminho, ou seja, quem está no caminho sempre está querendo chegar em algum lugar. Minha pergunta para você, aonde você está querendo chegar? Então vamos lá, como eu disse, preciso ser didático. Todos nós que estamos aqui, sejam as meninas que estão anotando, seja nós os mais velhos, todos nós temos que traçar rotas de 3 níveis: imediatas, médio prazo, longo prazo. Ok? Pastor Wagner chegou, sentiu um arrepio ali na cadeira, porque é o assunto dele, certo? Então vamos lá. Você tem que ter metas na sua vida: curto prazo, médio prazo, longo prazo. Vamos lá. Você já jogou a toalha para 25? Opa, 3 aqui. O restante tudo já jogou. Quem aqui já jogou a toalha para 25? Pastor, 25 está perdido. Levanta a mão. Opa, todo mundo ligado. Quem acredita que Deus ainda pode fazer esse ano? Levanta a mão e diga amém, irmãos. Ok, então vamos lá. Como você quer chegar até o final do ano? Como você quer chegar até o final do ano? Todo mundo sabe que eu e Kátia temos 2 filhos, ok? Que já não moram mais com a gente. Então, nós temos uma terceira filha, adotada, registrada em cartório. Linda Amaral de Souza, vulgo Lindinha. Certo? E Linda, ela literalmente tem sentimentos, ela se sente ofendida. É uma coisa assim impressionante. É uma coisa impressionante, eu estou falando para vocês. Ó. Ontem eu peguei uma vasilha com o shampoo dela para poder dar banho. Ela toma banho no banheiro lá. Aí ela foi, quando ela viu a vasilha, ela foi lá no quarto, que é no final do corredor, ela sentou e ficou lá. Vendo o que eu ia fazer com aquela vasilha. Quando ela viu que eu entrei com a vasilha, que eu entrei no banheiro, ela, debaixo da cama, se escondeu. Ela falou assim, vai me dar banho. Banho não. Você sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a chave da casa, sacudir a chave da casa e falar, Kátia, eu ia levar a Linda na rua para passear, mas ela fugiu, sumiu. Ela aparece na sala. O nível da brincadeira lá em casa é assim. Então, a gente vai comer, acho que não acontece na sua casa, mas na minha acontece, que você vai comer, a cachorra olha para você assim, parece que ela está morrendo, porque se você não der um pedacinho para ela. Ela está morrendo, ela fica assim, quer participar, quer comer aquele negócio. Você vai lá e, só o que acontece, é bom para ela gosta do sabor, mas aquilo acaba com o intestino dela. É legal, faz essa participação dela com a gente, mas faz mal. Aí Kátia fala assim, por mais que você goste, não pode dar. Por quê? Porque vai fazer mal. Tem atitudes na sua vida e na minha vida. Gente, é Thaís que está ali? É Thaís e Paulo. Gente, aplaude Jesus por Thaís e Paulo, vieram lá de Jaraguá do Sul. Aplaude Jesus pela vida deles. Oxi, que legal. Tem decisões que eu e você tomamos, irmãos, que parecem legais, mas que faz mal, que no final da história não dá certo. Tipo, comprar com cartão de crédito. Comprar com cartão de crédito. Você controla seu cartão de crédito ou ele controla você? Olha para mim aqui, não fuja não. Você compra mais do que você ganha ou você gasta de acordo com o que você ganha? Mike Murdock dizia uma coisa. Ele falava assim, as pessoas têm fé de comprar que Deus vai dar o dinheiro para pagar. Por que elas não têm fé para que Deus dê o dinheiro para elas comprarem?
caminho que você quer decidir? Qual é a decisão a curto prazo, até o final do ano? Todos os seus problemas podem ser resolvidos até dezembro? Não. Pergunta você, então qual é o problema que pode ser resolvido até dezembro? Então não embole todos os seus problemas e jogue no balaio. Separe-os. Aquilo que pode ser resolvido agora, aquilo que vai ser resolvido a médio prazo e aquilo que vai ser resolvido a longo prazo. Ok? Então entenda uma coisa, a gente está brincando com relação a isso, mas foi ontem que eu e Kátia tínhamos 30 anos, hoje nós vamos para 30, ela já está velha, já está coroa, 55, eu estou garoto, tenho 54. Ok, 25 anos se passaram. Se a gente parar e pensar assim, se tomar mais um tombo de 25 anos, daqui a 25 anos eu estou com 80. Aonde você está daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos você consegue trabalhar igual você está trabalhando hoje? Se você não consegue, vai conseguir mais trabalhar igual você trabalha hoje, como que você vai se sustentar daqui a 10 anos? Coisas que a gente tem que pensar. Qual é o caminho que eu estou trilhando? Porque o caminho que eu e você estamos trilhando vai determinar o futuro aonde eu vou chegar. Ok? O caminho vai determinar aonde você vai chegar. Não adianta você ter desejo de ir para um lugar e o caminho está em rota contrária. Se eu não me engano, foi o pastor Daniel que falou. Eles foram para Brasília. Chegou na estrada para voltar. Direita e esquerda, centro-oeste, tudo plano, não muda. Ao invés de pegar o caminho para a direita, que vinha para o Rio, eles pegaram o caminho para a esquerda. E andaram 1000 e poucos quilômetros no sentido errado, cara. Por quê? Não adianta você querer ir para Niterói e pegar a estrada para cá, para Cachoeira de Macacu, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa saber qual caminho você está. E a Bíblia diz que existem caminhos que ao homem parece direito, mas os seus fins são os fins da morte. Porque tem caminho que é errado. E quando se fala caminhos da morte, você não pode dizer apenas caminhos de perdição para o inferno. Tem caminhos que dão errado. E eu preciso, aí, uma coisa que eu coloquei aqui no esboço. Em todo carro, o para-brisa é maior do que o retrovisor. Mas todo carro que se preze tem que ter retrovisor. Todo carro tem que ter retrovisor. Vou repetir. Todo carro, anota meninas, todo carro tem que ter retrovisor. Para quê? Para você andar de ré? Não. Para te ajudar a manobrar, para você voltar atrás quando for necessário. Todo carro que se preze tem 4, 5, 6, 7, 8 marchas à frente e uma ré. Porque carro foi feito para andar para frente, mas o carro é necessário, ter marcha ré, porque tem hora que é necessário você dar ré. Tem hora que é necessário você fazer o caminho contrário. O caminho para trás tem que voltar, procurar as veredas antigas, porque errou o caminho. Errou o caminho. Quando você não sabe o caminho, o que você tem que fazer? Hoje, a gente procura o quê? Você usa o Waze, os aplicativos. Quando nós fomos na Espanha, lá na casa do aluno de Júnior. Júnior não sabe nem me explicar para chegar em Cachoeira de Macacu, vai saber me explicar como é que chega na Espanha. Pegamos o carro, colocamos no aplicativo e fomos embora. É muito bonito, irmão, a gente ouvir Mônica falar espanhol aqui, cantar aqui. A gente entende tudinho que ela está cantando. Irmão, falo para tu, quando um espanhol está na sua frente, falando com você, você fala assim, Senhor, isso é língua estranha. Você não consegue entender nada. Você não consegue se comunicar. E nós fomos embora. Eu fui seguindo o aplicativo, e quando foi no aplicativo, o aplicativo foi indo para um buraco. Irmão, eu falei assim, gente, mas que Espanha feia é essa, meu Deus? E a Espanha foi para dentro do mato, literalmente, dentro da capoeira,
da metade do carro, o tamanho do... Eu falei, gente, não é possível, gente. Não é possível. Eu falei, esse troço está errado, porque até o Waze erra. Por fim, eu liguei para o cara e falei assim, moço, pelo amor de Deus, olha, eu estou no meio da capoeira aqui, eu estou no meio do mato aqui, eu acho que o senhor não mora aqui não. Ele falou assim, não, eu moro aqui mesmo. Eu falei assim, mas alguma vez o Waze já levou você para um caminho errado? Já? Quem já? Verdade? Sério? Irmão, coisa linda é Vilar dos Teles. Você já foi em Vilar dos Teles? Irmão, se você quiser um lugar bonito para você passar férias, vai em Vilar dos Teles. Vai comprar as calçadinhas lá em Vilar dos Teles, irmão. Vai lá. Vem toda rasgadinha. Vai vir toda rasgadinha, pode ter certeza. Eu não sabia chegar. Fui com Walter Caldeira, pastor Julián e alguém que foi comigo. O que eu fiz? Waze. Quando chega na linha vermelha, o Waze fala assim, dobra à direita. Eu falei assim, mas para mim, Vilar dos Teles é lá na frente da Dutra. Mas a igreja deve ser por aqui. Quando eu entrei ali, meu irmão foi indo para um lado, que eu fui para o outro. Aí o pastor Walter, o bendito eterno que dorme nos braços do pai, falou assim, Valbe, meu filho, aonde você está nos levando? Eu falei, pai, fica quieto e ora, pai. E aí, irmãos, tinha uns caras muito interessantes lá. Sabe? E quando deu uma hora assim, irmão, que eu passei debaixo da marquise, que tinha uns 12 debaixo da marquise, eu falei, sangue de Jesus tem poder. O caminho estava errado. Eu peguei o caminho errado. O pastor falou assim, você passou num lugar altamente perigoso. Porque na volta, era 1 quilômetro da Dutra na igreja do cara. Mas eu peguei um caminho errado. Por quê? Porque o Waze calculou que pela Dutra tinha engarrafamento, ia demorar mais pela Dutra, me levou pelo caminho perigoso. Então, às vezes, porque você quer chegar mais rápido, às vezes o caminho mais rápido para o prazer está te levando para a perdição. Às vezes o caminho cômodo está te levando para uma coisa que não é legal. Às vezes você vai ter que fazer, meu Deus, às vezes você vai ter que pegar a rota mais longa. Não é porque Deus não te ama, é porque você ainda não está preparado para passar por esse caminho. Veja, quando Israel saiu do Egito, Deus não permitiu que eles passassem pelo caminho do mar, caminho dos filisteus, para que eles não vissem a guerra. Deus disse, eles não podem passar por esse caminho, porque é caminho mais rápido, mas eles não podem passar por ali. Então eu e você temos que aprender a tomar caminhos. Abra sua Bíblia, por favor, em alguns versículos aí para nós. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo de número 8, coloca na tela para ganhar tempo, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que diz o texto. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é um homem de ânimo dobre? Acabou a conferência, eu estou ligado. Na conferência estou ligado. Acabou a conferência? Eu vou entrar na faculdade. 3 meses está desanimado. Começou a fazer a obra. Eu sei que aqui a casa não tem casa de ninguém aqui que está sem emboçar. Você sabe qual é o problema de entrar para casa não emboçado lá de fora? Por que tá vendo? Eu acho interessante. Vocês têm que ter a visão aqui. Irmão, não adianta você ficar dura, senão, se você ficar dura, você se denuncia. A pessoa fica assim, ó. É tu mesmo, então, o que eu estou falando, ué? Qual é o problema de entrar em casa que não está terminada por fora? Não acontece em Itaboraí, só em São Paulo. Amém? Aleluia. É o que? A pessoa se acomodar aquilo ali e ela não continuar lá de fora. Ok? O homem de ânimo dobre. Quando eu e Kátia saímos, a gente tinha uma casa ali no condomínio fechado ali,
Segurança máxima. Rapaz, Vila Esperança, esqueci, faz tantos anos que eu até esqueci o nome. Na Vila Esperança. Aí nós compramos uma casa em Itaboraí. Eu falei para ela, ó, eu vou dar tudo que eu tenho para terminar a casa toda por dentro, porque eu não quero obra por dentro. Mas depois dei as minhas tripas para terminar por fora, para não deixar daquele jeito que estava. Por quê? Você precisa traçar uma meta e você tem que ir até o final dela. Olha para 3 irmãos e fala assim, tu porém vai até o fim. Fala para teu irmão, tu porém vai até o fim. O último versículo de Daniel livre é, tu porém vai até o fim. Então você será profeta de obras acabadas. Diga amém, irmão. Ô, irmão, fala sério, alguém tinha que me ajudar aí, irmão. Tu será profeta de obras acabadas, irmão. O que você começar, você vai terminar, irmão. Então eu não posso ter ânimo dobre. Eu tenho que me posicionar naquilo que eu desejo fazer. Se você desejou, se inscreveu na faculdade, sangre, mas não termine. Mas não desista. Não desista desse negócio. Não abra mão desse negócio. Diga, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas o que faz a diferença dos campeões para os derrotados é que o campeão sangra, mas vai até o final. E eu quero declarar, você será uma pessoa de obras acabadas. Olhe para mim aqui, escute-me por favor. Deus não é glorificado em sonhos. Ah, eu tenho um sonho. Deus não é glorificado no seu sonho. Deus é glorificado em obras acabadas. O que você realiza, Deus é glorificado no que é realizado, não no que é sonhado. Porque tem gente que só sonha, mas não coloca em prática. Porque o sonho é um devaneio. Para alguns, meu Deus, para alguns um sonho é um devaneio. Para outros é um objetivo. O que ele é para você? Eu sonho com tal coisa, então aquilo ali é meu objetivo. Eu coloquei aquilo na minha frente e eu vou perseguir aquilo ali. Não olho para a direita, não olho para a esquerda, porque é o meu alvo, é o meu sonho. Para outras pessoas não, eu tenho um devaneio. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. A pessoa fala assim, meu sonho é inatingível, meu sonho é inalcançável. Então, e aí são pessoas de ânimo dobre. Agora veja só, Provérbios 16, 25, meninas, Provérbios 16, 25, é repetido em 14, 12. É o mesmo versículo. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é o fim da morte. Há coisas que parecem direito. Tipo uma coisa, meu irmão, olha só. Você entende de carro? Ou você é como eu, que só sabe botar o carro para frente, trocar o óleo e botar combustível? Você entende de carro? Você entende de carro? Não. Então como é que você vai comprar carro sozinho? Se você não entende de carro. Você sabe se o motor está batendo, se o motor não está batendo? Você sabe se a suspensão está, não está? Você sabe olhar o pedal do freio para ver se está gasto? A manopla? Você sabe? Se você, irmão, é da gente boa, daquele cara, pô, pastor, eu tô 10, só compro carro zero. Diga, meu irmão. Ô, irmão, então você não precisa de ajuda. Vai na concessionária, é carro zero, tem garantia, se der errado, você... Agora, meu irmão, se você vai comprar carro usado, meu filho, seja humilde e pergunta para alguém. Aí você chega para um cara desse, um camarada chega aqui e me traz um carro aqui para eu orar aqui. Um carro importado. Pastor, olha que carreta. Eu falo. Ali na frente dele eu vou orar. Senhor, que bênção, Pai. Mas por dentro eu estou falando, Senhor, por dentro eu estou falando, Senhor, tem misericórdia do quanto esse homem vai gastar. Qual é o problema de você comprar um carro importado, usado? Aí o cara fala assim, eu vou comprar uma Porsche Cayenne 2012. Tá, meu irmão. Se você tiver um carro com 100 conto aí, você compra uma Porsche Cayenne, garanto você, compra ou não compra, machão?
Tu sabe quanto é uma turbina do Porsche Cayenne se der problema, meu filho? R$80 mil uma turbina. Tu sabe quanto que é um farol de um Mercedes classe C 180? R$12 mil. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas os seus filhos são filhos de quê? Da morte, meu irmão. Se você tiver um amigo com juízo, ele vai falar o que para você? Pula fora, vai comprar um Uno. Ok? Então vamos voltar ao assunto aqui. Então existem caminhos, agora escuta uma coisa. Olha para mim aqui. Fala com você aí dentro. Você é uma pessoa fácil ou você é uma pessoa difícil? Você é uma pessoa fácil ou uma pessoa difícil? Você é orgulhoso ou você admite fácil quando você está errado? Não, sério. Olha para o lado. Se a pessoa estiver dura, você sabe o que ela é. Olha para o lado. O que ela é? Se for um parente seu, eu pergunto: o que você acha que eu sou? Como que eu sou? Hã? Então vamos lá. Eu tenho que aprender a fazer o caminho de volta. Concordam comigo? Eu tenho que voltar atrás e tenho que pedir perdão. Olha para cá, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. O grande homem não é aquele que sempre está certo. O grande homem é aquele que sabe admitir que está errado e pedir perdão. Ó, me desculpa, eu estou errado nisso aqui. Agora é o seguinte, você é flexível? Agora olha só. Eu botei o nome dos caras, os irmãos Grimm. Quem são os irmãos Grimm? Em 785, esses dois irmãos, eles colecionavam histórias e contos populares. Dentre contos populares, um dos mais famosos deles chama-se o conto de João e Maria. Como é que é a história de João e Maria? Os pais os colocam na floresta para que eles se perdessem. João, muito esperto, falou assim: eu não sei o caminho de volta. E o que ele fez? Pegou umas pedrinhas e foi marcando o caminho. Voltou para casa. Depois colocaram eles de novo lá. Ele pegou migalha de pão. Ele falou assim: não deu tempo de pegar pedra. E colocou migalha de pão no caminho. O que aconteceu? À medida que ele colocava as migalhas, o passarinho veio e foi comendo a migalha. O que aconteceu? João e Maria não sabiam voltar atrás, porque o caminho não estava marcado. Tem muita gente que se desviou tão longe que ele não sabe o caminho de volta. Agora escute uma coisa. Quando você está, presta atenção nisso, um dia que vocês forem em Gramado, vão numa cidade chamada Nova Petrópolis. Qual o nome da cidade? Bota aí no seu roteiro turístico, Nova Petrópolis. Você vai ter uma vila alemã, onde vai ter uma réplica da cidade, da onde tinha a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Lá em Nova Petrópolis, você fica num lugar alto, tem um lugar baixo que ele tem um labirinto de flores verde. E aí a gente botava as crianças lá para brincar naquele negócio e você ficava em cima. De cima, você consegue ver direitinho por onde elas têm que passar. Mas quem está embaixo, no mesmo nível, não consegue descobrir a saída. Nessa hora é que eu e você precisamos subir em Deus. Porque quando eu subo em Deus, eu vejo de cima e eu sei aonde está o caminho. Entendem? O porquê que Deus é uma luz? Porque, meu Pai, porque às vezes você está tão longe, está tão perdido, que você precisa olhar para a luz de cima, onde a luz está refletindo. Vai para ela, porque ela é o final do caminho. Então a gente precisa aprender a voltar atrás. A gente tem que entender, escute, para que eu não me perca, eu preciso de alguém que seja mais experiente do que eu.
Por exemplo, o próprio Moisés. Irmãos, Moisés foi um homem que viu Deus face a face. O rosto de Moisés brilhava. Mas quando ele chegou no deserto, está lá no livro de Números, ele chega para o seu sogro e fala assim: por favor, me ajude a atravessar esse povo no deserto, porque você conhece esse terreno melhor do que eu. Tem pessoas aqui que são mais capacitadas e gabaritadas do que eu para resolver determinados assuntos. Depois que eu me lasquei assinando um contrato sem saber direito do contrato, nunca mais eu assinei um contrato sem passar na mão de Jackson. O cara foi lá na padaria: vamos fazer um contrato para te vender 5 pão. Manda para Jackson ver primeiro, depois eu assino. Pastor Wagner fica por conta do cipó. Ele vem e fala assim: pastor, assina isso aqui. Eu falei assim: qual é a minha pergunta? Já mandou para Jackson ver? Por quê? Legalmente ele sabe mais do que eu. Agora, não adianta ele tentar me dar volta na Bíblia não, porque aí o negócio complica. A minha pergunta para você: você tem dificuldade de pedir ajuda? Como alguém vai ajudar você se você nunca dá o braço a torcer que você está errado? Você e eu, nós precisamos aprender a fazer a volta. Por isso que eu peguei esse texto. Eu tenho que aprender a fazer a volta. Eu tenho que engolir meu orgulho e fazer o caminho inverso e voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Noemi saiu da terra de Canaã junto com seu marido Abimeleque e seus 2 filhos e foram para Moabe. Chegou lá, os filhos casaram, aleluia, glória a Deus, só que o marido morreu, o filho morreu, o segundo filho morreu, ela ficou viúva com 2 meninas na terra de Moabe sozinha. Qual foi a decisão que ela tomou? Vou voltar para casa. E infelizmente ela diz uma palavra: cheia parti, vazia voltei. Mas o Senhor mudou a história dela no lugar aonde ela voltou. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Há uma vitória de Deus no teu retorno. Há uma vitória de Deus em você dar marcha ré. Há uma vitória de Deus em você recomeçar. Porque tem caminhos, irmãos, tem coisas, escuta isso. Tem coisas, irmão, que eu não tenho como controlar. Tem coisa que a gente não tem como controlar. Olha o que diz Provérbios 30, 18 e 19. Estas 3 coisas me maravilham, 4 há que não conheço. O caminho da águia no ar, não conheço. O caminho da cobra na pedra, não conheço. O caminho do navio do meio do mar, não conheço. E o caminho do homem com uma virgem. Você tem 100% de garantia que esse casamento vai dar certo? Não. Mas você vai tentar minimizar o máximo possível de dar erro. Hoje eu fiz um plano nupcial, vou fazer um casamento agora quarta-feira. Casalzinho lindo, novinho. Conversei com eles. Por que nós estamos conversando? Para evitar problemas e saber resolver os problemas assim que eles aparecerem. Então tem caminho, tem coisas, irmãos, que eu e você não temos como a gente identificar. Parece incrível para mim falar que eu estou com problema de sono. Parece incrível para mim, que eu nunca tive problema com isso. Mas problema não dá em pedra, problema dá em gente. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus hoje. Você tem um Deus para te ajudar, meu irmão. Levante a sua mão e diga amém. Você tem um Deus para te ajudar. Você tem um Deus para te socorrer. Você tem um Deus para te amparar. Diga amém, irmão. Aleluia. Como que eu faço? Ela, Noemi, tomou uma decisão. E ela disse: eu tenho que voltar para casa. Meu Deus. Eu tenho que voltar para casa. Vaso. Pode ser que eu não esteja pregando para ninguém aqui, estou pregando para alguém da internet. Trocar de igreja, tem muita gente por aí que faz isso aí, irmão, a 3x4, sem responsabilidade. Igreja é uma coisa muito séria. Presta atenção, salvação tem em qualquer lugar.
frutificação tem um lugar determinado por Deus. Ok? Tem lugar que Deus vai dizer assim, vai para ali e fica ali. Eu vejo as pessoas falando de mim, de Kátia, falando da plenitude, e eles acham assim que isso aqui foi uma história assim, igual Las Nubes, andando nas nuvens. Andando nas nuvens. Tem coisas, irmão, que para você fazer dar certo, vaso, tu tem que pagar um preço. Tu tem que pagar um preço. Você tem que ser fiel aos seus propósitos. Para com essa coisa de você querer ser admirado em tudo que é lugar que você chega. Fique num lugar e espere Deus abençoar você. Eu digo para as pessoas que chegam aqui na igreja, tire o sandália dos seus pés. Deixe a gente conhecer você e passe a nos conhecer. Mas para isso precisa tempo. Tempo. Aí você olha o pastor Wagner, o pastor Wagner é o braço direito do pastor Valber aqui na administração da plenitude no todo. Ele já nasceu assim já, quando ele chegou na plenitude. Ele chegou na plenitude já sendo administrador geral da igreja. Não. Você sabe aonde ele provou o valor dele, irmão? Com um carrinho e uma pá na mão carregando barro para poder aterrar o quintal lá em casa, eu e ele. Ele já era magro assim, irmão. Mas a permanência, a fidelidade de 20 e tantos anos faz ele ser hoje. Por exemplo, de onde ele veio? Você sabe de onde ele veio? Por que Viviane está rindo dessa maneira? Porque ele chegou de viagem, porque ele foi para São Paulo fazer curso de administração de igreja. Entendem? E por que você está querendo desistir no meio do caminho? Por que você está querendo parar no meio do caminho? Por que qualquer conversa mole tira você do lugar onde você está? Por que qualquer pessoa consegue arrancar você do lugar onde você está? Seja firme, coloque os seus pés no lugar e diga, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, Deus me colocou nessa terra, Deus me colocou nesse lugar, eu vou dar certo aqui, eu vou frutificar aqui. E tem gente que infelizmente vai ter que fazer isso. Vai ter que dar meia volta. E dizer assim, eu não devia ter saído daqui. E ninguém vai colocar uma placa na sua testa dizendo, derrotado que voltou para trás. Não. Mas nós vamos abrir o braço dizendo para você, vem embora. Porque tem lugar nesse barco para você. Tem lugar nesse barco para você. Tem lugar nessa casa para você. Vocês estão comigo, irmão? Quem está comigo, aplauda Jesus da melhor maneira que você puder, irmão. Eu sei que isso não acontece aqui, mas acontece lá em São Paulo. Nas famílias de São Paulo. Você já viu quando sua mulher não sabia dirigir, como que ela andava com você de carro? Ela não sabia dirigir. Ela dormia no carro. Ela não falava nada, confiava em você, tudo tranquilo. Aí ela aprendeu a dirigir. Depois que ela aprendeu a dirigir, como é que ela anda com você? Ai. Ui. O carro está lá, você dá uma freada. Ai! Meu Deus! Até ontem a mulher dormia que ela... Olha o cachorro, hein? Olha o cachorro. Olha o cachorro. Olha a moto ali. Ó a moto, ela vai entrar, hein? Mas por quê? Porque agora ela passou a dominar como você. E o que ela quer? Ela quer ter o controle na mão dela também. Talvez eu e você estejamos fazendo a mesma coisa com Deus. Senhor, olha a moto. Mas será que, cadê o tecladista, o pessoal do louvor? Será que não está na hora de você voltar a confiar em Deus que guia o teu caminho?
Será que não está na hora de você acreditar que Ele sabe o que é melhor para você? Que Ele vai te levar no lugar correto, que Ele vai te levar no lugar desejado, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você? Ele vai me ajudar, irmão. Ele vai te ajudar. Fala aqui, Jeová. Aleluia. Aleluia. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, que por mais dura que pareça, Ageu 1:7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Considera o que você está fazendo. Considera se está certo o que você está fazendo. Considera se essa posição que você está adotando, se realmente isso é o correto, ou se isso não passa de orgulho bobo. Por que você não se humilhou para pedir perdão? Porque você quer voltar para trás? Como? Como você quer voltar para trás? Nariz em pé? Não, eu dei uma voltinha e voltei. Não. O garoto voltou e disse assim: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não. Me trata como um dos seus jornaleiros. Mas o que diz o texto? Ele fez o caminho de volta. E hoje de tarde eu estava pedindo a Deus: Senhor, o que eu tenho que pregar? Deixa eu só mostrar um negocinho para vocês. Eu falei para o pastor Renan: só de ministração de oferta, de esboço feito, eu tenho 61 só. De mensagens, de esboço, eu tenho mais de 500 esboços meus de mensagem. Então, não é falta do que pregar, mas eu tenho que saber o que o Senhor quer falar, e o que Deus quer falar com alguém hoje aqui. Você tem que fazer o caminho de volta. Para que esse ano feche na bênção, você vai ter que fazer o caminho de volta. Você vai ter que voltar para trás. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Qual é o bom caminho? Volta a orar, volta a jejuar, volta a ler a palavra, volta a se consagrar, volta a dizimar, volte a ofertar, volte a congregar, volte a fazer, volte. E isso para mim não é demérito nenhum. Para mim isso não é demérito nenhum. Vocês sabem onde o pastor João e Itamara moram? É Papucaia, Vaso. Não é ali não, é lá em Papucaia mesmo. Daqui em Papucaia são quantos quilômetros? 23? 23 km. É 23 para ir, 23 para voltar. É combustível e pedágio, fora o tempo e o perigo da estrada. Vocês sabem que eles começaram com a gente? E tem um hiato de tempo aí, que eles ficaram lá para Papucaia lá. Ficaram um tempão lá em Papucaia lá. 10 anos, não é brincadeira. Deu uma enxada e tal, comida boa. Depois de 10 anos, esse campeão me aparece aqui. Ele me aparece aqui. Fala assim: pastor, meu tempo lá acabou, e Deus falou comigo que eu tenho que voltar. Pergunta se ele me exigiu alguma coisa, se me esfregou algum papel. Falou: pastor, eu quero sentar, eu quero estar aqui. Porque, irmão, às vezes é necessário fazer o caminho de volta. Aquilo que foi um sofrimento para eles atrás, hoje é um exemplo de vitória para muita gente aqui. Faça seu caminho de volta. Faça seu caminho de volta. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazer vereda direita para vossos pés, para o que manqueje não seja, se desvie inteiramente. Acerta esse caminho, acerta isso de novo. Acerta de novo. Me ajuda aí. Bate no ombro de alguém e fala assim: vamos endireitar esse caminho, Vaso? Abate no ombro de alguém e fala assim: vamos endireitar esse caminho? Vamos endireitar isso? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Às vezes o caminho é tão difícil. Toca aí, Vaso.
Às vezes a gente não sabe de verdade, irmãos, o que está lá na frente e como é que a gente vai chegar. Jacó fugiu de casa, com a mão na frente e outra atrás. Chegou no deserto, ele fez oração: me ajuda, me ajuda, me ajuda a chegar na casa dos meus parentes lá em Canaã, me ajuda a chegar lá, me ajuda a chegar. Eu te faço um voto: se o Senhor me ajudar a chegar lá, eu volto aqui a esse lugar e faço um altar aqui, construo um templo ao Senhor aqui. E diz o texto que ele levanta e atravessa o deserto. Gente, deserto não tem placa, deserto não tem estrada, tá? Deserto é tudo igual. Aí chegou uma hora que ele viu um poço, que ele parou no poço. E aí uma situação que ele vê umas meninas lá e tal. E ele pergunta: quem é você? Ela disse assim: meu nome é Raquel. De quem são essas terras? De quem são essas ovelhas? É do meu irmão Labão. E diz o texto que quando ele sabe que ela é sua prima, ele vai beijá-la. E diz o texto, ele vai chorar. Por que ele chora? O estado emocional do cara estava tão aflito que aquela hora desabou. Ele falou assim: cheguei, pensei que eu fosse morrer, mas eu cheguei. Pensei que eu não ia conseguir, mas eu cheguei. Pensei que eu não ia suportar o deserto, mas eu cheguei. Oh glória! Eu pensei que a firma não fosse dar certo, mas eu cheguei. Aleluia! Eu pensei que não fosse suportar tanta luta, mas eu... Depois de 20 anos, quantos anos eu falei? 20 anos. Deus chegou para ele e falou assim: faz o caminho de volta. Volta. Vai lá e vai me construir o altar. Vai lá consertar o que está desconcertado com seu irmão. Volta lá. Porque para dar o outro salto da sua vida é necessário voltar e consertar aquilo que está fora do lugar. Tem um salto quântico na sua vida para se dar. Tem um ponto de inflexão, eu acredito nisso. Tem uma outra, tem uma mudança de estação. Mas é necessário a gente tomar um posicionamento. Vamos voltar, vamos fazer a coisa correta. Conversando com os pastores ontem. A Plenitude tem uma igreja num local chamado Santa Bárbara. Essa igreja foi fundada pelo nosso patriarca, o pastor José, não Josué, José. O pastor Josué já foi dirigente de Santa Bárbara. E eu já fui dirigente de Santa Bárbara. Então um pastor que estava lá se rebelou contra o pastor Josué, entregou uma carta para o vice quando o pastor Josué estava de férias e levou todo mundo à igreja. Até o púlpito da igreja ele levou. Só não levou os bancos. A igreja ficou fechada. Quando foi reinaugurar, tirou 3 caminhões de entulho. E eu e Kátia fomos para lá, para reabrir a igreja. O primeiro culto que a gente fez, depois da inauguração, para tocar, Júnior, não tinha 2 baquetas. Um cara pegou uma baqueta e uma chave de fenda. E eu vinha do banco. Eu saltava lá no asfalto, vinha a pé do banco. Passava na porta da igreja do cara, botando gente pelo ladrão, carro novo, igreja toda assim, e ia para nossa. Subi morro, sem ela, porque estava grávida em casa. E o cara nadando em braçada. E o cara começou a abrir uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, 4 igrejas, 5 igrejas. E aí você se pergunta, mas como pode isso? Quantas igrejas eu falei? 6, 7 igrejas, 8 igrejas, 9 igrejas. Foi até a hora de Deus dar marcha ré no carro dele. Uma se rebelou, 2 se rebelaram, 3 se rebelaram, 4 se rebelou, 5 se rebelou, 6 se rebelou, 7 se rebelou, 8 se rebelou,
9 se rebelou, e a que é dele está hoje, já passou por outro camarada, foi embora e não tem mais igreja nenhuma. Porque tem coisas que para funcionar, tu tem que dar marcha ré e dizer assim, ó, tá aqui o que eu roubei. Se eu roubei alguém, eu dou metade dos meus bens. Se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Tem coisas que é necessário reparação. Tem coisa que não adianta fazer isso aqui não, chefe. Tem coisa que não adianta botar aqui não, chefe. Tem coisa que você vai ter que, ó. Esse aqui sou eu, ó. Eu errei ao sair, mas estou pronto a voltar. Estou pronto a recomeçar. Perdi a sua confiança, Pai, mas o Senhor me dá uma outra oportunidade de provar meu valor. Vou ficar de pé e a gente ora. Toca aí, Fábio. Seu irmão aí. Dentro dessas tantas coisas que a gente, mensagens bonitas que a gente viu, aí eu mandei uma foto do segundo templo que vocês vão ver. Eu fiz questão, Tainan tá montando lá. Nós vamos ter vídeo todos os dias. Vai ter um primeiro contando a história, vai ter o segundo, aí no segundo vai ter os flashes de cada uma dessas etapas que a gente passou. Dentre um desses, aí a gente manda uma foto dessa da antiga, né? Botamos no grupo lá. Aí uma irmã do grupo se achou lá na foto. Aí ela disse assim, como é bom comemorar os 25 anos de volta na minha casa. Porque tem um hiato que ela passou em outro lugar, mas ela está agora no lugar certinho dela. Porque tem hora que eu tenho que dar marcha ré e voltar pro meu lugar. Recantou sute calamaiacé. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, para a sua prole. E eu encontrei teus altares. Eu encontrei teus altares. Aleluia. Pergunte o nome de quem está do seu lado e fala assim, eu vou orar por você hoje. 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 Espírito Santo de Deus, há um povo que ora nessa noite, Pai amado, debaixo dessa palavra, Pai. Há um povo que clama hoje debaixo dessa palavra, Jesus. Nosso final de ano será tremendo, porque a tua bênção está sobre nós. Aleluia. A tua bondade é sobre as nossas vidas, Pai. E nós queremos andar no caminho correto, na vereda direita, Pai amado, debaixo da tua direção, debaixo da tua orientação. Mas nós oramos hoje por aqueles que precisam, Pai amado, dar meia volta e voltarem para o lugar da onde nunca deveriam ter saído. Eu oro por aqueles, ó Pai amado, que precisam permanecer firmes na direção, sem se desviar. Mas se por algum motivo, Pai, se por algum motivo tem alguém hoje que precisa voltar, Espírito Santo, use a palavra que for pregada para convencer os corações hoje aqui. Ajude, dê força, dê graça. Ajude, Pai amado, teus filhos, teus servos. Olha essa multidão que está aqui hoje, Senhor. Nós oramos por essa gente.
Nós oramos por esse povo. Há um lugar reservado, Pai. Há um lugar reservado, Jesus. Há um lugar reservado, Jesus. Há um lugar para Pedro que precisa voltar para o caminho da onde ele nunca deveria ter saído. Que seja assim sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E olhe para mim com as mãos dadas. Olha só. Existem decisões que Deus te levou para um lugar. Pode tocar. Não lute contra elas. Mas abra seu coração para que você consiga se adaptar ao lugar onde Deus te levou. Entendeu? Por exemplo, seu pastor. Hoje, esse Valber daqui, se o Valber de 22 anos, que chegou na plenitude, conversasse com o Valber de hoje, esse daqui ia descer o cacete nele. Porque quando eu fui fazer entrevista para passar para a plenitude, eu perguntei para o pastor, vice-presidente: eu posso congregar nessa igreja, mas dar dízimo na minha igreja antiga? Olha a cabeça de jegue que eu tinha. Porque eu estava ali, mas eu estou dizendo, eu tenho um pé no outro lugar. E Deus teve que falar para mim. Deus falou comigo. Deus me disse. Deus disse: você não é mais bênção para eles, nem eles são mais bênção para você. Eu tive que cortar o cordão umbilical. Ou seja, vou fazer dar certo no lugar onde eu estou. Esse lugar é um lugar que Deus te chamou para frutificar. Fuja não, vaso. Meu Deus, palavra. Se abra. Tem diferença do seu lugar antigo? Claro. Ou você queria o mesmo lugar? Se você quisesse o mesmo lugar, tu ficava lá. Qual é a proposta de Deus? De te acrescentar um elemento que você não tenha. E talvez você trazer um elemento que nós não tenhamos. A pessoa fala assim: essa igreja não tem amor. Você está no lugar certo. Já que o seu coração é tão cheio de amor, você vai nos amar tanto que você vai nos ensinar a amar. Há um lugar nessa árvore, no meio desses galhos aí, ó. Há um lugar para você colocar o seu ninho, para você e para sua prole. Oh, glória! Solte essa mão, fala com 4 irmãos, diga aí: há um lugar para você aqui, vaso. Sai do seu lugar, vai lá, 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 vai. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Ainda de pé, vamos cantar essa canção. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Oh, aleluia! O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei